feliz por saber que eles saíram da prisão hoje. Amém. Então, vamos lá. Já podes pôr no ar, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ali Tu escondes a revelação, Pai, de tudo aquilo que pertence à vida e à piedade, Senhor. É ali, Deus, que nós temos que buscar com atenção, Senhor, para recebermos, Senhor, a revelação dela, Pai, a fim de crescermos, Senhor, fortalecermos-nos, Pai, e viver uma vida, Pai, agradável a Ti, Senhor. Muitas vezes não é o bem bom, Senhor, mas é a obediência para contigo, Senhor. Por isso, Senhor, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. É um privilégio nós podermos servir-te, Senhor, em nome de Jesus, e oro para que nós possamos entender o estudo dessa noite, Senhor. Senhor, embora seja dos fundamentos elementares, ensinos elementares, que é importante, porque é por aí que se começa, em nome de Jesus. Amém. Ok, ensinos elementares na doutrina de Cristo. Essa é a terceira lição. E hoje o tema é batismos. Ensinos sobre batismos. Mas vamos ler então as escrituras do nosso tema a partir de Hebreus 5. Hebreus 5, 11 a 14 e depois Hebreus continuamos a ler, Hebreus 6, 1 a 3. Como eu disse, essas cartas foram escritas sem capítulos e sem versículos, não é? Tem capítulos e versículos para nós nos encontrarmos mais facilmente os lugares que a gente quer ler. Ok. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, este é o versículo 1 de Hebreus 6, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atitudes inúteis ou arrependimento de obras mortas, que conduzem à morte, a fé em Deus, que também já falamos, da instrução acerca dos batismos, que vamos falar hoje, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 3, sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso, em nome de Jesus. Então, os 3 batismos. Instrução sobre o batismo. São 3 batismos na Igreja de Cristo. 3 batismos. Número 1, o batismo que a Bíblia chama de o batismo em Cristo, ou no corpo de Cristo, a Igreja. Esse é o primeiro batismo. O segundo batismo é o batismo no Espírito Santo e Fogo. O segundo ou o terceiro? Isso aí, depois. O primeiro tem que ser sempre aquele batismo em Cristo. E o terceiro batismo, o batismo por imersão em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fazem parte integral e importante mesmo do plano de Deus para a salvação do homem, o seu discipulado, o seu caminhar com Deus. Esses 3 batismos são entre outras coisas, é uma demonstração ao mundo, como nós vivíamos antes, as pessoas à nossa volta, uma demonstração ao mundo que nós morremos para o mundo, morremos por os interesses do mundo, amém? E agora ressuscitamos em Cristo, porque aceitamos o Senhor, ressuscitamos em Cristo, e por isso nós recebemos a capacitação do poder de Deus, que é o batismo no Espírito Santo, amém? Em nós. Temos a habilidade do fogo do Espírito, temos a habilidade para louvarmos e adorarmos o Senhor, aleluia, amém? Sermos testemunhas eficazes do Senhor Jesus e das obras do diabo.
palavra batismo vem do grego, uma palavra grega, que é a palavra baptizo. B-A-P-T-I-D-Z-O, baptizo. Simplesmente significa imergir, entrar no interior de, mergulhar. Amém? Assim, o primeiro batismo, passemos logo a falar dele, em Cristo ou no seu corpo, a igreja. Esse tem que ser sempre o primeiro batismo. Este é o primeiro antes dos outros dois. Os outros dois podem acontecer um ou outro depois, não interessa. Mas este, o novo nascimento, o aceitar Jesus, o ser salvo, tem que ser o primeiro batismo. Amém? Nenhum homem nos batiza com esse batismo. Quem nos batiza com esse batismo? Apenas Deus. Amém? Porque ali, pelo seu Espírito Santo, nós nascemos de novo. A única coisa que Deus usa o homem, e assim Ele determinou, assim Ele escolheu, Ele decidiu, é que o homem levasse a palavra, para que aqueles que ouvissem pudessem sentir o amor de Cristo, amém? E pudessem reconhecer que são pecadores e que precisam de um Salvador. Amém? O resto, o novo nascimento é tudo com Deus, amém? Não tem nada do homem aqui. Então vamos ler, 1 Coríntios 12, versículo 13. Logo a seguir aos dons do Espírito, a Bíblia diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, está a ver? Batizado por um só Espírito, novo nascimento, amém? A fim de sermos um só corpo, amém? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, amém? Água viva, glória a Deus. É por isso também que 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreve, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, amém, amados? Amém? Se alguém que foi batizado pelo aquele Espírito, em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Muito bem, nós nascemos, o nosso Espírito é que fez-se novo, o nosso Espírito. Gálatas 3, versículos 26, 27, 28 e 29, diz assim: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, lá está outra vez, amém? De Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Deus prometeu bênção aos descendentes de Abraão, ou não? E como somos descendentes, temos direito a essa bênção, essas promessas de bênção. Aleluia, que Deus fez a aliança com Abraão sobre isso. Colossenses 2, versículos 11 a 15. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa, ou seja, a velha natureza. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, oh glória, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões, eu fui um deles, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, todos eles, na cruz. Glória a Deus, a vitória de Jesus é para nós, amém? E finalmente, Romanos 6, versículos 3 a 8, diz assim: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se Deus, ou se desse modo,
fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, com Jesus, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Amém? E eu gosto de usar muito como exemplo aqui dos batismos as forças policiais, as forças militares, as forças armadas de uma nação. Para essas pessoas serem reconhecidas pelo povo em geral, né? Como sendo membros de uma força armada, policial, militar, seja de uma nação, os membros vestem-se de uniformes específicos, não é? Iguais, a fim de poderem ser distinguidos, reconhecidos e distinguidos, de qualidade de forças, etc., para serem identificados como eles são. Amém? E então, e do mesmo modo também nós, você e eu, nós que fomos batizados em Cristo, ou nós que entregamos as nossas vidas ao Senhor e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser membros da Igreja de Cristo. Amém? Ou membros do corpo de Cristo. E espiritualmente, e mentalmente, e fisicamente, vestimos o uniforme cristão. Que uniforme cristão é esse? É o ser testemunha de Jesus. É sermos diferentes. É sermos como Jesus foi. Amém? E revestimos-nos com Cristo, como diz a Bíblia. A partir desse momento, nós passamos a pertencer ao Senhor e tornamos-nos membros do seu corpo, e ele é o cabeça, Ele é o chefe, Ele é o líder dessa igreja. Amém? E nós obedecemos ao Senhor. Agora, esse batismo, o novo nascimento, o batismo em Cristo, é necessário, até mesmo, diria, obrigatório, não é? E muito importante para toda a humanidade, todos os seres humanos precisam nascer de novo. Amém? E é somente através desse batismo que o ser humano consegue a salvação, que já falamos, a justificação, também já falamos, a santificação, a redenção em Deus e todas essas coisas que Deus Pai preparou para nós através do seu Filho Jesus. Amém? Esse batismo, mais uma vez, é obra do Espírito Santo, porque nós nascemos de novo. Os nossos espíritos nascem de novo. Amém? É obra do Espírito Santo para que nós pudéssemos ser introduzidos ou apresentados ao Senhor Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, vestindo o uniforme, ou seja, sendo igual a Ele, caminhando igual a Ele, amém? Vida fora e servindo a Jesus como Senhor, Salvador e Mestre das nossas vidas. Esse é o novo nascimento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus deu-nos um mandamento para nós irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho, porque Deus quer que toda a gente ouça, amém? Toda a gente tem a oportunidade de aceitar Jesus e nascer de novo. Ok. Agora, o segundo batismo podia ser, segundo ou terceiro aqui, mas como segundo tem o batismo no Espírito Santo e com fogo. Este batismo vem sempre depois do primeiro, que acabou do novo nascimento. Pode vir logo a seguir ou pode vir depois do batismo em Cristo, batismo nas águas, depois do Espírito Santo. Amém? Conforme. Isso não tem ordem aqui. E vem sempre depois do batismo de Cristo. Isso é importante. E diz assim Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água. João Batista a falar, não é? Para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? O próprio Senhor Jesus. Amém? Marcos 1, versículo 8.
Mais uma vez, ele aqui repete, mas outro tipo de... Marcos apresenta, escreva aos Romanos, então ele é muito mais simples a escrever, não é? É muito mais rápido, muito mais direto. Marcos 1:8 diz assim: eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. João 7:37 e 39, até 39, diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Amém? Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então a água viva é o quê? O Espírito Santo. Amém? Ele vem nos dar matar essa sede eternamente. Glória a Deus. E estamos com o Senhor e louvamos a Deus. Por isso Jesus também diz em Atos 1:8, Atos capítulo 1, versículo 8, antes de ascender aos céus, depois de dar a grande comissão, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, ele mandou que os discípulos fossem esperar em Jerusalém, né, para receberem o Espírito Santo. E ele diz aí no versículo, Atos 1:8, diz: contudo, recebereis poder. Esse poder é a palavra grega dinamis, de onde vem a palavra portuguesa dinamite ou dínamo. Dínamo gera a sua própria energia na corrente. Então, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Para nós termos testemunho de Jesus, precisamos ter o Espírito Santo em nós. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E lá foram eles a esperar, naquele dia, lá em Jerusalém, e Atos 2, versículos 3 e 4, aconteceu. Pentecostes, não é? Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. 120. Maria, mãe de Jesus, estava lá também. E pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, lhes concedia que falassem. Nós chamamos isso de falar em línguas, amém? Ok. Vamos mais uma escritura. Vamos deixar a Bíblia falar por ela. Atos 19, 2 até 7. Olha que interessante. E aconteceu que, enquanto Apolo, um grande mestre da palavra, Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Uau, que bom, não é? Ele lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que cresce, no momento que aceitaste Jesus? Ao que eles replicaram: de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. É só em Jesus, não é? Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João, que é o batismo do arrependimento, já não é para nós, não é? Então, Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aceitaram Jesus. Foram no corpo de Jesus, amém? No corpo de Cristo. Quando Paulo depois lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo cerca de 12 homens. Amém? E Paulo ensina e faz maravilhas, depois com graças no meio deles. Atos 8, 14 a 17. Então, aqui tem a ver com Filipe, né? Lá em Samaria. Então os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus,
enviaram para lá Pedro e João. E estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Para a igreja, não é? Para ser membro de igreja, novo nascimento. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Como? Com evidência de falar línguas, não é? Glossolalia, língua estranha, como diz a Bíblia. Agora, os nossos militares, não é? Nossas forças armadas já estão identificados, têm bastante treino, amém? E já envergam um uniforme, não é? Da qual nós podemos identificar. São testemunhas de Jesus, amém? Agora, mas para conseguirem cumprir o seu dever, para conseguirem ser testemunhas do Senhor Jesus, eles precisam de continuar a ser treinados e equipados, amém, pela palavra de Deus e pelo Espírito. Eles precisam, como diz a Bíblia, saber manejar bem a palavra da verdade, amém? E saber manejar bem as armas que lhes foram confiadas. Porque se eles não sabem usar as armas, não vale nada, não é? Em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, e dá-lhe esse conselho, que esse conselho é para todos nós, na verdade, todo crente deve seguir esse conselho. 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se há uma coisa que é importante para Deus, é que você e eu saibamos manejar bem a palavra da verdade. A palavra, tenhamos conhecimento da palavra, saibamos fazer uso dela, amém? Assim nós apresentamos aprovados a Deus e não temos que nos envergonhar, porque é uma vergonha muitas vezes nós ouvirmos certas coisas, dizer que em nome de Jesus assim, e certos ensinos da Bíblia que nada tem a ver. Isso é feio, isso é triste, isso é vergonhoso, não é? E nós temos que mostrar realmente que sabemos manejar bem a palavra da verdade. Agora, nós devemos ser boas testemunhas, amém? Tal como as forças armadas defendem a nação, nós temos duas boas testemunhas em defender a pessoa de Cristo, amém? E os seus propósitos aqui na terra, que é salvação, etc. Uma vez nascidos de novo, amados, e através do Espírito Santo, nós identificamos como cristão, amém? E como membros da Igreja de Cristo. Na verdade, muitos identificam-se como cristão, eu identifico como cristão, mas acima de cristão eu identifico como discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. Qual é a sua religião? Tenho. Então, eu sou discípulo de Cristo. Amém? Eu sigo Cristo. E eu aprendo dele. No entanto, para nós podermos cumprir com os propósitos que Deus tem para nós nesta vida já, porque Ele tem propósito para nós, nós devemos nos preparar, devemos nos equipar para termos o que é necessário para usarmos e assim de podermos realizar os seus propósitos em nossas vidas para a sua glória e para o bem dos homens. Não é? Então, e este equipamento é-me dado e logo assim vem num pacote assim, batismo do Espírito Santo, não é? E é o Espírito Santo quem me vai começar a dar o treino. Agora, uma pessoa que queira ser verdadeiro discípulo, testemunho de Jesus, olha, irmãos, vai passar por certas coisas na vida que não é agradável, não é? Não é fácil, não é confortável, mas se calhar é necessário por causa para afinar o nosso caráter, amém? Para, a fim de nós podermos, quando passarmos dessa situação, do outro lado, com mais experiência e mais conhecimento, formos muito mais eficazes para Jesus, amém? Isso é importante. Portanto, quem é que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo? É o Senhor Jesus. Amém? Não é homem algum.
Glória a Deus. Aleluia. Lembra-se que nós lemos lá em Atos 1:8, diz que nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, sobre vós, e sereis minhas testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Agora, uma das consequências desse batismo do Espírito Santo é que nós começamos a falar, o Espírito Santo dá-nos uma língua celestial. E essa língua é uma língua espiritual, amém? Glossolalia, que a mente é infrutífera, não entende essa língua, é do Espírito, as coisas do Espírito nascido de novo. Deus dá-nos uma língua. Essa é a nossa impressão digital, espiritual. Amém? A nossa impressão digital espiritual. E a mente, como eu disse, é infrutífera, mas quando a falamos, amém? Nós falamos para Deus, falamos com Deus, amém? E também quando a falamos, edificamos a nós próprios, a nossa mais santíssima fé. E também quando a falamos, é o Espírito Santo a orar através de nós os mistérios. A oração que nós precisamos, na verdade, orar. Amém? E assim, como diz Romanos 8:26. Romanos 8:26. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito, letra maiúscula, intercede por nós com gemidos impossíveis a serem expressos por meio de palavras. Nós temos expressões na nossa linguagem espiritual que a gente não consegue pôr na língua natural, não é? E oramos assim. 1 Coríntios 14, 2, depois 4, depois 14. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porquanto, quem se expressa em língua estranha, essa glossolalia, essa língua que recebemos do Espírito Santo, não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o compreende, pois em Espírito fala mistérios. Eu tive várias ocasiões, não sei, com certeza já aconteceu convosco também, situações que eu vejo uma cara, eu vejo uma situação, eu não entendo bem aquilo, mas Deus está-me a mostrar aquilo e eu fico, do meu coração, fico como que com vontade de orar para aquela situação e eu, como não sei como orar, eu oro no Espírito, não é? Eu vi várias vezes, anos atrás, lembro de um submarino japonês, eu vi caras, submarino aflito. E eu não sei, irmãos, a gente só ora em línguas, não é? Em nome de Jesus. Ok, versículo 4 diz assim, versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, português, francês, inglês, língua natural, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Uau! Amém? Versículo 14. Pois se eu oro em uma língua, o meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Essa uma língua é a língua espiritual, que recebemos do Espírito Santo. O intelecto fica improdutivo, não entende, mas eu estou a orar, amém? Porque o meu espírito também está a orar, amém? E porque nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, ou não? Então nós oramos a vontade dele, seja feita aqui na terra, como é no seu coração lá no céu. O crescimento espiritual, amados, começa com o batismo no Espírito Santo. Aí começa tudo, não é? E aí nós vamos nos tornando cada vez mais vasos, prontos e aptos para sermos usados pelo Senhor, amém? Segundo a sua vontade para as nossas vidas. Ali vem aquela chave que é a obediência, não é? Obediência. Deus mostra coisas, nós começamos a orar, Deus mostra para nós tudo dentro de situações de honra. Por exemplo, se nós estamos numa reunião, está alguém a pregar ou está alguém a orar pelas pessoas, não vamos nós orar lá para outra pessoa lá no canto, por amor de Deus. É aqui, é um som que está aqui à frente. Não é? Mas estamos a fazer concorrência. Isso é falta de honra, não é? E a honra liberta
a unção, não é? Por isso é que Deus tem aquela pessoa lá à frente, não é? E por aí vai. Nós, dentro de certas coisas, nós devemos saber mover nas coisas do Espírito, porque a honra liberta a unção. A honra liberta o poder de Deus. Amém? Ok, número 3, batismo nas águas. Esse batismo apenas pode tomar lugar após o primeiro, que é o batismo em Cristo, em Jesus, em nome de Jesus, quando se nasce de novo. E toma lugar antes ou depois do batismo do Espírito Santo. Uma vez agora que os nossos militares, nossos polícias, nossas forças armadas estão uniformizados, estão equipados, têm as suas armas, estão treinados, amém? Conhecem as suas tarefas. Agora é necessário demonstrar a sua lealdade para com a nação, não é? E aqui no mundo eu fiz juramento de bandeira, não é? Onde nós juramos dar a bandeira da nossa pátria, defender, não é? A nossa pátria e dar o nosso sangue, a nossa vida, se necessário for, amém? Para isso. Chama-se o juramento de bandeira. Semelhantemente, os crentes devem demonstrar a sua lealdade, a sua submissão, a sua obediência a Cristo, edificando-se com Ele e com Ele como cabeça, como líder. Amém? Através do batismo nas águas, o crente mostra ao mundo que, tal como o Senhor Jesus, também Ele morreu para o mundo, também Ele foi sepultado, também Ele ressuscitou. Amém? Agora, desta vez, uma novidade de vida. Tem a ver com a eternidade, que é muito importante sabermos isso. Ele ressuscitou com Jesus para viver neste mundo, não mais como vivia antes, não mais nos valores anteriores, mas agora uma vida digna, uma vida em que ele aprende a palavra de Deus, sabe manejar bem a palavra de Deus e vive uma vida que dignifique e glorifique o Senhor seu Deus, seja uma testemunha, uma boa testemunha do Senhor Jesus, porque às vezes nós vemos coisas, infelizmente, que desagradam muito e de ser testemunhas de Jesus não tem nada. No entanto, dizem que são crentes. Infelizmente, há disso. E isso, para mim, é triste, mas não é? Precisamos conhecer a palavra e aplicá-la e ser obedientes ao Senhor Jesus. Aleluia. Assim, essa circuncisão no Velho Testamento, lembra-se que, a partir então de Abraão, os homens tinham que circuncidar o prepúcio, porque sinal que a semente viria através da linhagem de Abraão. A semente, quem é a semente? Quem é a semente? A quem é o semente que o Senhor falou a Eva? Ele virá e esmagará a cabeça da serpente, a semente. A semente, a semente, a semente. Abraão, corta, para se lembrarem que vem na tua linhagem, porque tu fizeste aliança comigo, tu és meu amigo, amém? A semente, prontos. Essa é a circuncisão no Antigo Testamento, que era um sinal exterior de um pacto ou de uma aliança muito profunda no interior do homem, que Deus fez com Abraão, não é? E para os humanos. Assim também o batismo nas águas é um sinal exterior para todos verem, demônios veem, crentes veem, religiosos veem, não crentes, sei lá, toda a gente está ali e vê, não é? O batismo nas águas é um sinal exterior de uma aliança ou de um pacto profundo e muito forte no interior daquela pessoa, o crente. A partir de hoje eu sou teu, Senhor. A partir de hoje eu sou tua, Senhor. Amém? E é um testemunho ao mundo natural e ao mundo espiritual também, demônios, etc. E é por isso que a confissão de fé, eu quando batizo puxo para as pessoas fazerem uma confissãozinha de fé. Não muito complicada, não quero confundir as pessoas, mas uma confissão de fé perante pessoas que possam ouvir essa confissão. Isso vai exteriorizar tudo quanto esteja a tomar lugar na vida daquela pessoa. Amém? No seu íntimo, no seu coração, nascido de novo, no seu novo ser. Ou seja,
a morte, a velha natureza, o velho homem, morreu com Jesus na cruz. Amém? Como nós lemos. O sepultamento em Cristo Jesus. Fomos sepultados com Jesus. E depois ressuscitamos com Jesus. Amém? Em novidade de vida. É por isso que o batismo, a não ser situações excepcionais, eu acredito que Deus também não é por aí, mas situações excepcionais é sempre com bastante água. O corpo vai todo debaixo da água, porque o batismo nas águas é um sepultamento. Ora, o corpo, numa sepultura, fica todo coberto por terra, não. Não fica com o nariz de fora, nada disso. Não é? Não fica só um bocadinho, uma pedrinha aqui na cabeça, um bocadinho de areia aqui e já está sepultado. É todo. Amém? E assim também eu acredito que deve ser. Agora, há situações excepcionais? Há situações que não há muita água e a pessoa quer ser batizada. Não é? Há situações, nas prisões, e eu lembro na prisão, etc. Abrir uma torneira e ter água da torneira e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem outra coisa. E Deus não é mesquinho. Deus não é religioso, amém? Interessa o coração do homem, ou não? Amém, glória a Deus. Assim, o Senhor diz em Mateus 28, versículo 19: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para terminar, quando eu vou batizar alguém, estamos já na água, e eu pergunto, irmão, irmã, você tem algo a declarar? Não é? Porque eu quero ouvir aquela pessoa falar do coração, não é? E tem que falar alto para as outras pessoas também ouvirem. E a pessoa, a declaração dos candidatos ao batismo, essa pessoa diz, sim, eu declaro que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida e que eu nasci de novo. E o que é que eu digo depois? De acordo com essa declaração de fé, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai debaixo da água e ressuscita. Porque senão, se nós não fizermos isso com seriedade, com verdade e com fé, só uma coisa ritual, assim, uma coisa religiosa só, entre o pecador molhado sai o pecador seco. Aliás, entre o pecador seco e entre o pecador molhado, nada acontece. Amém? E as coisas de Deus têm que acontecer coisas. Porque às vezes nós pensamos que eu sou, mas não és nada. Porquê? Porque não tomaste a seriedade que devias ter tomado. Amém? Com a fé que devias ter libertado, etc, etc. Então vamos ficar por aqui. Batismo, doutrina dos batismos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra.